Você já imaginou o que aconteceu com Jesus entre a cruz e a ressurreição? Naquele momento sombrio em que ele entregou seu espírito, o mundo ficou em silêncio. O céu escureceu, a esperança parecia ter morrido, mas o que ninguém te contou é que enquanto o mundo chorava, Jesus descia às profundezas do inferno. E não foi para sofrer, foi para confrontar o próprio reino das trevas. Essa não é só uma história sobre o que aconteceu depois da morte de Cristo. É um mergulho nos bastidores espirituais mais misteriosos e intensos das Escrituras. O que ele fez lá embaixo? Por que ele precisou descer? Qual foi o real impacto dessa descida? A verdade é que por trás da cruz havia uma missão sobrenatural em andamento. E hoje você vai entender como o inferno, que nunca foi criado para os humanos, se tornou o palco da maior declaração de vitória da história. Para compreendermos essa jornada divina, primeiro precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o inferno. E acredite, o conceito é muito mais complexo do que aquela imagem popular de um lugar cheio de fogo, com demônios atormentando almas. O inferno, segundo as Escrituras, é um conjunto de realidades espirituais que apontam para o destino eterno da humanidade. E para entendermos o que Jesus fez ali, precisamos mergulhar nesses detalhes. No Antigo Testamento, encontramos o termo Sheol. Esse nome não designava um inferno como muitos imaginam hoje, mas sim um lugar sombrio onde os mortos aguardavam. Era uma espécie de morada das almas, indistinta entre justos e ímpios, um lugar de espera. E essa esperança é o que Cristo veio resgatar. No Novo Testamento, a palavra Hades aparece como equivalente grego do Sheol. Jesus mesmo menciona esse lugar na conhecida parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Ali vemos uma separação clara entre um lugar de consolo e um de tormento, ambos ainda provisórios. Mas o que acontece com Jesus após sua morte muda completamente o destino dessas almas. Existe também o termo Gena, derivado do vale de Rinom, onde o lixo e os corpos eram queimados nos arredores de Jerusalém. Jesus usou essa imagem para ilustrar a punição eterna, simbolizando o que viria a ser o juízo final. E, finalmente, o lago de fogo mencionado em Apocalipse é o destino final dos rebeldes e do próprio Satanás. Um lugar de separação definitiva de Deus. Agora pense comigo. Se o inferno não foi feito para os humanos, mas para os anjos caídos, por que Jesus precisaria descer até lá? É aqui que a resposta se torna ainda mais poderosa. A descida de Jesus ao Hades foi um ato de proclamação, não de sofrimento. Ele já havia vencido na cruz. Seu sangue havia sido derramado, o sacrifício havia sido aceito. Então, por que descer? Para anunciar sua vitória. Para mostrar em plena escuridão espiritual que a luz venceu, para confrontar cara a cara os poderes que por tanto tempo mantiveram os homens em cativeiro. A carta de Pedro nos dá uma pista. Em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 20, lemos que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos eram de pessoas que viveram nos dias de Noé, que foram desobedientes e morreram antes da vinda do Messias. Mas ele não foi dar uma segunda chance. Foi declarar: eu venci. O plano de Deus foi cumprido. Imagina o impacto dessa proclamação nos mundos espirituais. O Cordeiro de Deus, morto na cruz, agora se apresenta no coração da morte como o Rei vitorioso. O inferno se tornou, ainda que por um breve momento, palco da maior revelação do poder divino. E tem mais. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus declara: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso não é apenas uma frase simbólica, é uma declaração de autoridade.
As chaves representam controle, acesso, poder. Jesus agora detém o poder sobre o destino eterno. E por causa disso, algo extraordinário aconteceu. Antes da ressurreição, as almas dos justos aguardavam em um local separado. Mas com sua vitória, Jesus leva esses justos ao paraíso. Efésios 4, 8, 10 nos fala que ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles que aguardavam foram finalmente conduzidos à glória. Enquanto isso acontecia no mundo espiritual, os céus se preparavam para o maior milagre da história. Anjos se curvavam, potestades estremeciam. Uma nova era estava prestes a começar. A vitória que começara no Gólgota agora se completava com trombetas celestiais ecoando a libertação eterna. O véu havia sido rasgado, o caminho até Deus estava aberto. A justiça e o amor se encontraram na pessoa de Jesus. A notícia se espalhou pelos céus. O Filho do Homem venceu. E ao ressurgir, ele não apenas saiu do túmulo, mas inaugurou uma nova aliança. Uma aliança baseada na graça, no perdão e na vida eterna. Não há mais barreiras, não há mais separação. Aqueles que antes estavam perdidos, agora têm um caminho. Um Salvador, uma esperança viva. As portas do inferno não prevaleceram. O silêncio da morte foi rompido por uma voz que ecoou nas trevas. Está consumado. Naquele instante, correntes caíram, prisões foram abertas e a eternidade mudou para sempre. Cada alma cativa pôde ouvir a promessa se cumprindo. O cordeiro que foi morto agora reina como leão. O mesmo que sangrou agora brilha com glória. Ele não voltou sozinho. Trouxe com ele a esperança que estava perdida, a liberdade que foi negada e a certeza de um novo amanhecer. Isso muda tudo. A descida de Jesus ao inferno não é apenas um detalhe doutrinário. É a chave que fecha o ciclo da redenção. Ele morreu, desceu, proclamou, venceu, ressuscitou e abriu as portas da eternidade para todo aquele que crer. E o que isso significa para mim e para você? Significa que não precisamos mais temer a morte, que não há mais condenação para os que estão em Cristo, que o inferno não tem mais poder sobre nossas vidas, que a última palavra é de Deus e ela é vida. Essa é a boa notícia. Essa é a esperança que carregamos. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, esse é o momento. Não porque você tem que temer o inferno, mas porque existe uma vida abundante e eterna esperando por você. Uma vida que já foi conquistada, um presente que já foi pago, um amor que já foi derramado. Aceite, confie, viva. E se essa mensagem falou com você, fortaleça este canal deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando com quem você ama. Espalhe essa luz. E não esquece de conferir os vídeos recomendados que estão aparecendo na tela agora. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.